Queridos amigos, nossas cordiais saudações a todos que nos assistem pelas páginas do Facebook, do YouTube e demais meios de comunicação virtual. Em nome do Centro Espírita Paz e Amor, os saudamos com votos de muita paz. Hoje, dia 11 de maio de 2021, mês que se consagra à Mãe Santíssima, e como de hábito, cumprindo a programação das nobres terças-feiras da casa, temos em mente a gratidão ao nosso patrono, Senhor José Rampazzo, e aos honoráveis mentores que edificaram este santuário, entre eles Batuíra, Pai Zé Maria, Flora Luz, Dr. Barreto, entre outros benfeitores, conscientes de que as sementes por eles plantadas estão florescendo no estudo da Boa Nova, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, na prática da caridade, que se faz a doutrina na sua divulgação. Por isso, amigos, o momento é de início para a nossa prece, uma vez que, enobrecidos nesses propósitos, iniciamos o amoroso trabalho desta noite, rogando o amparo dos arautos do bem, com a prece que ilumina o carreiro para o Pai Celeste através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, preparando nossos corações, nossos espíritos para melhor sentirmos as vibrações que nos envolvem nesse momento, trazidas pelos mentores da casa, os emissários do Cristo de Deus, que atendem amorosamente a proposta do Divino Rabboni, ouvindo aqueles que têm ouvido para ouvirem, na lei do amor, a sementeira do bem inscrita na doutrina rediviva do cristianismo, em seu santo nome. Senhor, meu Deus, digamos todos numa só voz, num só sentimento. Em nome de Jesus, a quem evocamos nesse instante, abençoe e auxilie-nos a deixarmos de lado momentaneamente as preocupações, as ansiedades e as aflições do bom combate na luta diária, porque este é o momento do sublime encontro com a tua potestade. Assim, em nome do Divino Jardineiro, roguemos que este momento de estudo seja a luz que ilumina nossos propósitos em direção aos páramos celestiais, pedindo também esteja conosco, Mestre, agora e para sempre. O estudo da noite, queridos amigos, nos leva às reflexões, oportunizando meditar sobre o capítulo 22, ou melhor, desculpem, 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o tema da moral estranha, narrado pelos evangelistas Lucas e Mateus, assim descritos. Em Lucas, como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me diga, e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. É o que diz o texto de São Lucas. A esse respeito, amigos, convém fazer uma breve introdução, buscando sempre a proposta de deixar o nosso Evangelho alegre e descontraído, porque o Cristo de Deus sempre foi alegre, apesar de todas as suas provas, as dificuldades que enfrentou, ele sempre foi alegre. Lembremos-nos de que nas bodas de Canaã ele bailou, transformou a água no vinho da mais fina iguaria. Então, permitam-me dizer, para descontrair e iniciar com muita alegria o nosso Santo Evangelho, que no quanto ele se fala da cruz, de carregar esta cruz e segui-lo, há uma história muito apropriada para isso, que os profetentes andavam caminhando, carregando a sua cruz, todos têm direito a carregar a sua cruz, precisam carregar a sua cruz para se evoluir. E de repente, um dos caminhantes houve por bem cortar um pedaço da sua cruz, porque dizia que a cruz estava muito pesada, e realmente há entre nossos amigos de caminhada
alguns que encontram a cruz muito pesada, referente ao passado que já experimentaram. Então o que fez? Cortou um pedaço da cruz e, passado mais um tempo, à medida que o tempo vai passando, que você vai caminhando, é claro que o peso vai aumentando porque o cansaço vai tomando conta do corpo físico. Então resolveu-se cortar mais um pedaço da cruz e assim o fez. Passado mais um momento, repetiu-se a história, o cansaço, e ele resolveu por cortar a cruz mais um pedaço. E seguiu a caminhada onde todos também caminhavam com a sua cruz. Em determinado momento, chegou-se a um local, a um precipício, que para atravessar era muito difícil. E além disso, ocorria que do outro lado do abismo encontrava-se uns irmãos, umas pessoas toda alegre, um vasto lugar repleto de flores, de luz, de beleza e músicas celestes, na verdade é isto. E ele ficou encantado e queria lá chegar. Então gritou-se para os amigos: ei, amigos, como faço para alcançar também esse lugar? E lá, do outro lado da vida, aquilo que poderia chamar-se o Campos Elísio, responderam para ele: não, mas é muito fácil, os outros também chegaram aqui, é só colocar sua cruz aqui no precipício e você pode atravessar por ela. E ele, espantado diante daquela realidade, houve por bem dizer: não, mas não é possível, a minha cruz é tão pequena. E foi nesse instante que alguém lhe respondeu: não, mas é fácil, é só voltar pelo mesmo caminho que você já transitou, pegar todos os tocos ou os pedaços da sua cruz, juntá-los e voltar aqui e trazer novamente, novamente, desculpa a hilariedade, por esse mesmo caminho para poder atravessar até alcançar os esplendores celestes. Assim, amigos, é verdade que é difícil para todos nós carregarmos a cruz, mas temos que fazê-lo, como Jesus diz nesse pedaço do trecho que fala aqui São Lucas, que nós devemos então carregar a cruz, sim. Então, a quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser o seu discípulo. E é verdade, porque o Cristo, com todas as bênçãos que ele nos trouxe, todas as lições, nós o assassinamos, a verdade é essa, no madeiro infame no Monte Gólgota. Então, aquele entre vós que não renunciar a tudo e não pode ser o meu discípulo, está certo na nossa visão, a mensagem de São Lucas. Esse ponto é importante porque é o que vai nos dizer à noite o que devemos entender por essa lição de que a moral está estranha, está diferente. Também diz aí São Mateus, na mesma vertente: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim também não é digno. Ora, amigos, é sobre esses dois textos que o momento de estudo mergulha na busca da compreensão do paradoxo que se apresenta, porque é notório que o Messias, em verdade, trouxe consigo a lei do amor, de justiça e de caridade, e, por consequência, não poderia, como de fato não se contraditou. Ora bem, nesse caso, seria justo interpretar ao pé da letra o texto de São Lucas e de Mateus? Como assim? Será possível aos profetentes na doutrina discutirem o texto para melhor interpretação, ou quem sabe procurar justificar o texto evangélico? Em verdade, nenhuma coisa e nem outra. É de bom alvitre não se discutir e nem tentar explicar, mas sim aprofundar o bisturi da ciência da observação, como explicam os venerandos espíritos encarregados de esclarecerem a parábola ou a alegoria que agora, esta noite, estamos tendo a honra e a alegria e o prazer de examinar. Para isso, diga-se que os espiritistas sabem que o divino Galileu lecionou toda uma doutrina de amor, de justiça e de caridade, e que apenas em raríssimas ocasiões utilizou o verbo severo em uma sociedade incipiente para os despertarem do sono letárgico os aprendizes da felicidade, como ocorreu com os vendilhões do templo.
porque de fato naquela época devemos lembrar que aquilo que era a mercância que era feita era por ordem e por mando de Caifás. Então, na casa do pai resolveram fazer aquilo ali um mercado livre, não é? E Jesus, quando se deparou com aquela situação, evidentemente foi severo. Severo é uma coisa, não é? Agressivo é outra. Então disse ele: o que estão pensando? Aqui é a casa de meu pai. E noutra ocasião, disse Jesus: ó raça de víboras, até quando estarei entre vós? Mas jamais se contraditou na sua retórica educativa de amor e de bondade. Admita-se, pois, que inegavelmente algumas palavras singulares atribuídas ao Cristo de fato são estranhas com as lições do seu postulado, o leva os estudiosos de pleno a repelirem o sentido literal da palavra, sem que a sublimidade da doutrina, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina do Cristo, sofra qualquer dano. E é por isso, porque em verdade, à luz, há contradição, discussão ou mesmo tentativa para justificar as parcas ocorrências sobre o tema. Jesus falava por parábolas, lembremos nós, amigos, e alegorias. E sob a luz de sua promessa, no dia 18 de 4 de 1857, veio a lume o Livro dos Espíritos. Naquela manhã de sábado, emoldurou-se a Avenida Champs-Élysées, então conhecida na França como a avenida mais bela do mundo, com os Campos Elíseos floridos, perfumado, o Palais Royales na Galeria de Orleans, na Livraria do Chodanty, cumpria-se a promessa de Jesus, trazendo a lume o Livro dos Espíritos, aonde estão os esclarecimentos do aparente paradoxo que estamos examinando agora. Ou seja, Jesus ensinava uma coisa e a palavra pode representar o contrário? Pois sim, são os verdadeiros arautos do bem que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, se nós examinarmos com cuidado, eles esclarecem o tema em estudo, uma vez que os 4 evangelhos, o de Mateus, de Marcos, São Lucas e João, todos foram escritos depois da passagem do Mestre, cerca de 60 ou 70 anos depois do seu passamento. Ora, nesse caso, a gente esquece as coisas de ontem. Imagina 70 anos. E como foi feita essa pesquisa? Como foi feito esse censo? Através de perguntas, de análise e de questionamento àqueles que aqui estavam. E nesse caso, é óbvio que pode ter ocorrido algum erro, porque sem contradita é plausível pela ciência da observação que algumas circunstâncias esclarecem que essas palavras paradoxais não possam serem atribuídas ao Cristo na sua autenticidade. É vero, pois, que o pensamento do Mestre, no seu sentido primevo, passado de uma língua para outra, ou as circunstâncias naquele tempo, possam ter experimentado alguma alteração na sua forma. Nesse sentido, sustentavam e sustentam os venerandos espíritos esclarecedores que teria sido suficiente um erro de qualquer espécie que fosse cometido nos relatos das parábolas ou nas alegorias relatadas nas pesquisas de antanho. Lembremos que os que relataram o Evangelho foram depois de 70 anos e podem ter mal interpretado, para que os copiadores então o repetissem, como com frequência ocorre até os dias de hoje em todas as áreas. É crível, portanto, amigos, que na frase de São Lucas dizendo, vamos levantar aspas, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, o termo odiar, nessa hipótese, em bom juízo, ninguém imaginará atribuí-la a Jesus. Desse modo, primeiro é necessário se saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua isso é importante, se na língua em que se exprimia a palavra em comento tinha o mesmo valor que no mundo de nossos tempos. Sob o mesmo palio, na passagem de São João, aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conserva para a vida eterna, é certo que ela não exprime a ideia de que se lhe atribui ainda nos tempos odiernos.
Anote-se ainda também ser sabido que naqueles tempos, tanto como agora, os estudiosos da língua hebraica não desconheciam que não se tratava de uma língua pobre de predicados. Em consequência, o idioma continha muitas palavras com vários significados. Não é? Aqui no Brasil ou em toda a parte do mundo existem palavras que nós chamamos de regionalismo, que no norte do país tem um significado, aqui tem outro e assim por diante. No caso em tela, podia-se traduzir a palavra odiar como amar menos, e não na forma como se utiliza o verbo nos dias de hoje, motivo porque é indispensável se entender o contexto em que a palavra tenha sido utilizada. A propósito, é o que dizem os venerandos espíritos ao esclarecerem a dicotomia da palavra ódio. Por essa razão é que a tradução literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento, e para se manter a exatidão do pensamento, isso é muito importante que nós compreendamos. Não raras vezes é indispensável empregar não termos correspondentes ao que se deseja traduzir, mas outros termos equivalentes ou perifrases para desvestir o termo odiar quando contrário ao espírito das lições de Jesus ou em qualquer circunstância deste jaez. É sob esta introdução, queridos amigos, e sob esse aspecto que se alinham os pensamentos da noite no interesse da cognição para transitar pelo caminho da evolução. A esse respeito, pede-se licença para dizer que, de fato, considerando-se que Jesus falava o aramaico, língua contendo escassos predicados, ele adotou a pedagogia das parábolas. As parábolas, por seu turno, ensinos que também constam do livro sagrado da Bíblia, e o Yeshua a utilizou para facilitar que os viajores da eternidade pudessem, cada um a seu tempo, em instrução, assimilarem as lições ministradas naquela oportunidade. É bem por isso, hoje, na literatura singela, do texto em apreço, pode parecer aos desatentos que, de fato, o tema sob estudo possa suscitar alguma incompreensão, quiçá pela sua aparência de um paradoxo, porque as consequências de hoje, melhor iluminadas, amigos, as consciências hoje melhor iluminadas se questionarão. Como será possível, frente à sublime doutrina do amor do Cristo de Deus, aceitar que aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno? Ah, meu Deus! Não. Senão, onde estaria a lei de justiça? Se houvesse privilégio na lei divina, que não se engane a rasa filosofia das criaturas do Eterno, porquanto nos tempos atuais a ninguém será lícito olvidar que o Senhor da vida é onipotente, onisciente, onipresente, e a lei de amor, justiça e caridade trazida pelo Divino Carbone obedece aos ditames da semeadura e do livre-arbítrio. Assim sendo, o Eterno é justo, bondoso, misericordioso e não concede privilégio, tanto como não coloca fardos pesados sobre as costas dos seus filhos. Diga-se em verdade que, ao contrário, suaviza a canga dos seus filhos e oferece a redenção aos que se iluminaram mediante a carta de alforria da pluralidade das existências pelas reencarnações, de sorte que não pune e nem castiga. Mas os infratores devem restabelecerem a sua caminhada de progresso, recompondo o desequilíbrio causado à vida. Aliás, todos nós sabemos que a vida de Paulo, apóstolo, nas epístolas aos Coríntios, ele já deixou certo que a criatura humana carrega consigo o resultado dos seus atos. Ora sim, amigos, se de qualquer forma fizemos alguma coisa que a nossa consciência não autoriza, nós temos que recompor isso. E o exemplo de Paulo, apóstolo, foi tão grande que ele transformou-se, porque ele era Saulo, virou Paulo. Não é? Mas disse ele, nos momentos finais, que já não era ele mais quem vivia, mas é o Cristo que vivia nele. Então veja a transformação do carregar a cruz, como disse São Lucas. Pois muito bem, diante dessa colocação, é exatamente por isso
que, muito embora possa parecer um sem sentido, ou às vezes até incompreensível, sob certo prisma, alguns textos evangélicos, como na análise sobre a moral estranha, a verdade é que tem sentido a promessa do divino Rabi de que rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador, no tempo oportuno, para os devidos esclarecimentos. Assim, é claro, a resposta de Jesus aos fariseus, no episódio narrado por João, quando os fariseus, admirados com suas palavras, lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não terias pecado, mas agora dizes que vedes, e é por isso que vosso pecado permanecerá em vós. Sim, sob a luz desta afirmativa de Jesus de Nazaré, não resta dúvida que a lição do divino Rabi é cristalina, porquanto na justiça que as criaturas de hoje concebem, se comparada com os longínquos tempos da Galileia, é inimaginável se penalizar um cego de cometer uma infração de trânsito. Mas aqueles que desrespeitarem as leis, sejam as da sociedade civil organizada, sejam as leis pétreas da divindade, ficam responsáveis por reparar a lesão, cada um no seu excelso tribunal, ou da justiça dos homens, ou a do divino e supremo tribunal da consciência. A propósito da consciência, esse tribunal de justiça, é que todos nós sabemos que, na verdade, a nossa consciência nos acusa, nos chama atenção para aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ninguém pode dizer de sã consciência que é erudito, ou que não é erudito, ou que sabe, que estudou, que é médico, que é cientista, que é psicólogo. Não interessa isso, não. A justiça está na consciência de cada um. Cada um de nós sabe que é pecado roubar, matar, enganar, mentir. Tudo isso que Jesus ensinou para vivermos corretamente as nossas vidas. Aliás, há quantas questões que o homem comete e fica em silêncio entre ele e a lei da divindade. Os homens não conseguem, pela sua legislação, punir, mas na consciência da criatura humana está. Aliás, permitam dizer, mantendo o tom hilário do nosso diálogo, que há uma melodia muito importante que fala sobre esse pensamento, né? De Adoniran Barbosa, que ele diz que o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando se presta atenção? É porque está tudo na nossa consciência. Então, há essas infrações que os homens cometem e que ninguém fica sabendo, fica só entre ele e a consciência, ou seja, entre ele e a lei de Deus. Então, sem contradita, é disso que se trata o estudo dessa noite. As questões interpretativas, elaboradas à luz dos esclarecimentos dos arautos do bem, lembrando que a letra mata e o espírito vivifica, conforme consta do próprio Pentateuco, de sorte que os profitentes da doutrina cabem procurarem o real sentido das palavras exaradas nas parábolas e nas alegorias, tendo como meta buscarem na dúvida a sublimidade da doutrina para entenderem qual o meio mais eficaz para se ganhar o reino dos céus. Na justiça divina, não há privilégios, amigos, e nem sorteio para a grande festa de amor, onde todos, sem exceção, são chamados e poucos são os escolhidos. A esse propósito, que responda pelos justos o que consta na questão 918 e 919 de O Livro dos Espíritos. Santo Agostinho responde à questão, cumprindo esta questão de trazer à luz ao mundo o homem do bem e o exame de consciência. É verdade, porque para que nós possamos encontrar a verdadeira estrada do bem, nós temos que fazer um exame de consciência todas as noites, ou dos nossos atos durante nossa vida, para que possamos saber o que é certo e o que é errado. E como encontrar esse caminho é a questão 919. E na questão 918, também respondida por Santo Agostinho, está lá as características de um homem de bem. Quem quer ser um homem de bem, que seja também o primeiro. Então, chegou a praticar a doutrina ou não? A doutrina que está aí à nossa disposição. Lembremos que Santo Agostinho também passou por essas cruzes, essas dificuldades, carregando a cruz. Ele chegou, inclusive, todo mundo sabe,
a praticar a doutrina do maniqueísmo, que era uma doutrina, lá naqueles idos tempos, que permitia certas licenciosidades. Entretanto, ele depois se transformou de tal maneira que hoje é o Santo Espírito Santo Agostinho. Foi através das preces da sua mãe que ele, durante 25 anos, enfrentou essa situação e ela firme, Santa Mônica, nas suas preces para a modificação. E hoje foi o bispo de Nipona, mas o grande espírito de Santo Agostinho. Então, sem contradita, amigos, prevalece a doutrina, a justiça da doutrina divina. Como está intitulado no livro dos Espíritos, no capítulo 2, sobre o rótulo de penas e gozo futuro, também intitulado O Céu e o Inferno, onde se cuida do futuro das criaturas, o temor da morte, do inferno, o sofrimento, as reencarnações e a lei de progresso, entre um extenso emaranhado de esclarecimento, os estudos de verdade, luzes para as consciências dos filhos de Deus no Pentateuco Espírita. A esse respeito, será sempre oportuno a leitura do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Inegável por isso que nos tempos contemporâneos, como no passado remoto, somente se pune aquele que é dotado das condições necessárias, mesmo sabendo como deve proceder, desrespeito às leis magnas, seja da sociedade ou das leis divinas, como bem se pode ver no Código das Leis Divinas, de sorte que absolutamente não se pode cogitar das lições do Mestre ou da justiça do Senhor do Universo, que benevolentemente não pune as infrações e nem acoberta o infrator sobre o manto do privilégio, elegendo e selecionando alguns dos filhos em detrimento de outros. A verdade, queridos amigos, nua e crua, é que o Senhor da vida, apesar do seu protocolo de amor, não pune as suas criaturas, os que desrespeitam as leis supremas, se obrigam à recomposição da desarmonia praticada para liberarem-se do indulto da consciência do mal praticado. É desse modo que as orientações evangélicas estão escritas, sim, nos ensinamentos dos Espíritos, máxime porque qualquer um que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. Ademais, além do Evangelho, que contém esses conceitos espalhados no seio das seitas cristãs, a verdade é que quantos viajores existem que não o leem, e entre os que leem, incontáveis são os que não o compreendem, resultando daí que as próprias palavras de Jesus merecem os esclarecimentos dos missionários do amor, bem esclarecendo os textos evangélicos para os desassentos, de sorte que todos são contemplados. Dessa forma, a didática dos Espíritos, reproduzindo as lições do Divino Rabboni, sob diferentes ângulos e formas, iluminam e desenvolvem, esclarecendo os viajantes das estrelas para pô-las ao alcance de todos, não estando circunscrito aos textos, mas permitindo a todos, letrados, iletrados, crentes, incrédulos, cristãos ou não, como fazemos nesta oportunidade, todos indistintamente recebendo os esclarecimentos segundo a perspectiva de cada criatura. Assim vale recordar que, segundo São João, versículo 14 e 16, o divino jardineiro assegurou: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele está entre nós. É sob esse manto, e o manto dessa promessa, que a partir da chegada do Consolador, em 18 de abril de 1857, para ficar entre nós, as criaturas da consciência cósmica, o Senhor do Universo, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nenhum dos que receberam as lições podem pretextar ignorância, excusando-se por falta de instrução ou obscuridade no sentido alegórico empregado pelo Messias. Ora, as condições desta memorável noite é sem dúvida um alerta e um convite irrecusável aos que militam na área espírita, porque os médios que obtêm boas comunicações, mais censuráveis são, se persistirem muitas vezes como se estivessem cegos de orgulho, não se permitindo reconhecer que
é também para eles que se dirige os espíritos benfeitores. Ah, sim. Quantas vezes os espíritas de carteirinha, no lugar de tomarem também para si as lições que escrevem ou dão para outrem, têm por única preocupação aplicá-las aos seus demais viajores, consolidando assim as palavras de Jesus: vedes um arqueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Entende-se, pois, com clareza a sentença proferida pelo Rabboni: se fosseis cego, não terias pecado. O que significa, sem contradita, que a culpabilidade está na razão das luzes que as criaturas possuem. É inegável, está claro o conceito em exame também nos dias de hoje, bem compreendendo a proposta da noite, considerando que os espíritas e todos aqueles a quem muito foi dado, porque é da lei divina, muito será pedido. É crível sobre este manto que não se engane a rasa filosofia dos que trafegam pela senda da existência, porquanto naqueles tempos alguns fariseus que estavam com ele ouviram suas palavras e lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? E Jesus lhes respondeu: se fosseis cego, não terias pecado, mas agora que dizes que vedes, e é por isso que vosso pecado permanecerá em vós. Em síntese apertada, comporta dizer que a proposta contida no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, concernente à moral estranha, segundo esclarece os venerandos espíritos, não deslustra a pulcra doutrina de Jesus, cabendo aos profitentes recordarem que a letra mata e o espírito vivifica, compreendendo-se o porquê se argamassa nos trabalhadores de última hora, no capítulo 20 do mesmo Codex, respondendo ao questionamento do Fâmulo, contra-interroga dizendo: o teu olhar é ruim, porque eu sou bom? Inegável, pois, que o Senhor do Universo não pune e não oferece privilégio a ninguém, pois todos têm o mesmo ponto de partida e as mesmas oportunidades para alcançarem os páramos celestiais, eis que criados simples e ignorantes. Resulta deste protocolo, sem dúvida, que o Pai Celestial é justo, misericordioso, todo amor e bondade, oferecendo aos recalcitrantes a pluralidade das existências através das reencarnações, contendo a lei de equilíbrio universal, de sorte que aquele que muito recebeu deve sim ser fiel depositário, atento à única fatalidade que existe para se alcançar os esplendores celestes. Por isso, queridos amigos do coração, ponto finalizando sobre a ótica desse discurso evangélico, anelamos possamos guardar no cofre sagrado de nossos corações o roteiro do divino Galileu, bem compreendido que a letra mata e o espírito vivifica. O momento final desse nosso encontro enseja aos amigos a prece de encerramento, na qual os mentores, conectados nas ondas de amor, conduzirão as energias celestes para o fortalecimento do corpo e da alma, em nome de Jesus de Nazaré. Por isso, roguemos ao Senhor da vida as bênçãos para esta humanidade em provas e expiações, forças para atravessarmos a pandemia física e a pandemia moral, a fim de alcançarem o mundo de regeneração na senda dos esplendores celestes. Por derradeiro, queridos amigos, com essas bênçãos envolvidos nesse sentimento, desejamos a todos uma ótima semana, na paz do Divino Galileu, almejando o nosso novo encontro na próxima semana, no mesmo horário, pedindo a Jesus que nos abençoe agora e para sempre. Muita paz.